Bom, pessoal, vamos então começar aqui a quarta aula de Métodos Matemáticos 1, tá? Aula 4 aqui de forma remota, tá? Hoje, nessa aula, então, nós vamos ver os outros métodos, tá, de solução de EDO, que não só o método de Frobenius, tá certo? E esses métodos vão ser resumidos em três formas aqui, tá? Métodos que modificam a função que você está procurando, tá? Normalmente escrevendo ela como um produto de duas outras funções. Tá? Também é possível, tá, existem métodos que se concentram, tá, na modificação da variável, tá? Ou seja, né, aquele parâmetro ao qual a função depende, onde estão escritas as derivadas, essas outras coisas da equação, tá? E tem um terceiro método, tá, que é você analisar o comportamento assintótico dessa equação, tá? Ou seja, os limites para alguns parâmetros. Tá? Bom, diferente do método de Frobenius, tá? Esses outros métodos aqui, eles não têm um procedimento padrão, tá, para ser feito. Então, essas modificações, tá, vão depender da equação que você está utilizando, tá, e como você quer simplificar ela, tá, ou o que você acha que vai acabar simplificando a tua equação. E no final, eu vou deixar aqui alguns exercícios propostos, tá, sobre EDO, tá bom? De EDO. Principalmente de método de Frobenius. Tá? Então, começando aqui, tá, com outros métodos de solução de EDO, vamos começar pelo método da modificação na função. Tá? Então, a gente tem uma EDO de segunda ordem aqui típica, né, homogênea, tá, ok? Um termo de derivada segunda, o termo de derivada primeira e o termo somente dependente da função. Tá? E esse método da modificação na função, ele consiste em modificar essa função y aqui, tá, de modo a obter uma equação mais fácil de resolver. Tá? Ora, normalmente, essa modificação na função é você escrever essa função y, tá, como um produto de duas outras funções. Tá? A função f e uma função aqui, por exemplo, que eu chamei de ni de x. Então, a ideia é achar uma função f, tá, que simplifique a equação para ni. Tá? Ora, não dava para a gente escrever a y como uma soma de funções. Por quê? Porque a EDO ela é linear. Então, isso não daria nada. Né? A soma de soluções também é uma solução. No final, a gente, inclusive, quando a gente acha as soluções independentes, a gente constrói a particular através de uma soma de soluções. Então, somar aqui não iria gerar modificação na EDO. Elas simplesmente iam se separar. Tá? Mas um produto não. Ok? Então, aqui, agora, a gente tem que achar os termos de derivada, né? Calcular os termos de derivada de y. Tá? Usando a regra da cadeia, né? Na verdade, a regra da função composta, né? A regra do produto, a regra de Leibniz, né? Ok? Então, assim a derivada do produto, tá? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, tá, vezes a derivada do segundo, tá certo? Aqui, no final, a gente vai querer escrever uma equação para essa função ni de x, tá certo? Então, calculei aqui a derivada primeira. Usando o mesmo procedimento, a gente pode calcular a derivada segunda também, tá? Ou seja, usando a mesma regra, tá? Aqui, essa função deriva a segunda vez, tá? Deriva mais uma vez, vai ter um termo de derivada segunda de f, tá? Um termo misto, que é de derivadas primeiras em cada um, e um termo de derivada segunda em ni, tá? Então, a equação que a gente vai obter, ela ainda é uma equação de segunda ordem em ni, porque vai aparecer, ó, termos de derivada segunda, tá, na função ni. E agora a gente tem que substituir essas expressões na
equação original. Tá? Então, assim, essa equação, que era a equação original, tá? A gente vai poder escrever ela dessa forma, né? Quer dizer, eu botei o termo de derivada segunda, tá aqui, ó, aquele termo, ó, tá? Tá aqui ele, ó. Aqui, ó. No lugar de y duas linhas, mais b, aquela expressão para derivada primeira, mais c vezes a própria função, ó, tá aqui, ó. E agora é só agrupar os termos, tá? Quem tem termos de derivada segunda em ni, ó, só esse cara aqui, ó, tem, certo? Então vai ficar um termo a de x, f de x, ni duas linhas, tá aqui, ó, a de x, f de x, ni duas linhas. Nós temos o termo de derivada primeira, ó, tem um termo aqui e um termo aqui, ó. Tá, ó. Então vai ter um termo que é 2a f', tá aqui, ó, 2a f', e tem um termo que é bf, certo? E o termo que depende agora só de ni, ó. Tem um termo que vem aqui da derivada segunda, ó, aqui, ó, vai ser um a f duas linhas, um b f', tá aqui, ó, que aparece da derivada primeira, e o termo usual cf, ok? Então, ora, novamente, é uma EDO de segunda ordem, certo? Em ni, tem o termo de derivada segunda, termo de derivada primeira, e o termo dependente da função, certo? Termo linear, né? Só que agora você pode ver que, dependendo do valor de f, você pode modificar o termo de primeira ordem ou o termo linear, tá? Então, pode ser bom escolher, dependendo de A e B, tá? Um f, por exemplo, que anule todo esse primeiro termo aqui, esse termo de primeira ordem, ou pode ser interessante, tá? A partir de um f, achar um que zere esse termo. Só que, obviamente, isso aqui não é fácil, por quê? Porque essa é a equação original, né? Então, se a gente souber uma solução de f que zere isso aqui, a gente já poderia ter encontrado, né, a equação a solução da equação original, tá bom? Então, geralmente, o que se usa é tentar matar esse termo de primeira ordem, tá certo? De novo, tá? A escolha desse f não é uma escolha óbvia, tá? Depende, tá, da tua forma e da tua equação original e da equação que você quer tentar levar ela, tá? Então, por isso que é difícil, né? Você vai ficar meio por tentativa aqui. Ou você tem uma experiência de ver mais ou menos que tipo de transformação vai te levar numa equação boa de resolver, ou, né, vai ter que ser por tentativa. Por isso que esse método, né, ele não é tão interessante quanto o de Frobenius, já que o de Frobenius existe um passo a passo ali que é só aplicar, tá bom? Então vamos ver um exemplo, tá, de equação que a gente consegue melhorar ela por esse tipo, tá, de método, certo? Então um exemplo é essa equação, tá, que a gente já resolveu ela, tá? Ela está associada com os polinômios de Hermite, tá certo? E, bom, y duas linhas mais 2n mais 1 menos x2, que multiplica y, igual a zero, onde n é inteiro, tá bom? Aqui você vê que ela já não tem o termo de primeira ordem, né? Tá certo? De derivada primeira. Então, a tentativa aí vai fazer aparecer esse termo de primeira ordem e melhorar o termo linear, tá? Então, nesse caso, a proposta é fazer essa modificação na função. Ou seja, escolher aquela função f, ó, como sendo menos a exponencial de menos x2 sobre 2. Tá certo? E encontrar agora uma equação para ni. Tá? Então, assim, a gente precisa calcular a derivada segunda, né, desse y para colocar aqui. Então, vamos lá. Calculamos a derivada primeira, certo?
Então, é a derivada do primeiro, né? A derivada de E elevado a menos x2 sobre 2 tá? Vai cair o expoente vai ter que ser derivado, né? Então vai ser 2x menos 2x sobre 2, então vai dar menos x, tá aqui, ó. Fica o expoente e unir, tá? E agora é o primeiro vezes a derivada do segundo, aqui, ó. Como tem o termo de exponencial, né? Eu vou agrupar ele só, tá? Botando o termo de exponencial aqui em evidência, certo? Mas na hora de derivar a segunda vez, eu vou utilizar essa forma aberta aqui, que é mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Talvez, né, seja mais fácil, né? Então, agora vamos aplicar a derivada segunda, né? Então, deriva primeiro o x aqui, ó. Vai dar só 1, então ficou menos 1 aqui, por causa desse menos. Ok, beleza. Agora, temos que derivar a exponencial. Lembra, a exponencial ela vai cair em um fator menos x. Então, quando encontrar com esse menos x aqui, então vai ficar um mais x2. E agora temos que derivar o ni, né? Então, tá aqui, ó. Ni, derivado. Repete o primeiro, todos os primeiros, e deriva o ni. E agora, vamos derivar essa segunda parte aqui. Então, vai ser a derivada da exponencial, tá aqui, ó, que vai cair aquele termo menos x. E agora o termo de derivada segunda em ni. Ok? Agora é só agrupar os termos, né? Nós temos um termo de derivada segunda em ni, tá aqui, ó. Temos esses dois termos de derivada primeira, ok? Então vai ficar, tá aqui, ó, menos 2x, ni', e o termo, tá? Linear em ni. Tá? Coloquei aqui também o termo de exponencial em evidência agora, tá? Então, a ideia é substituir agora essa expressão para y duas linhas na equação original. E essa expressão para y, né, aqui também. Então, vamos lá, fazendo isso, tá? A nossa equação vai ficar, tá aqui aquele termo de derivada segunda, ó. Tá? E aqui só a repetição do termo de derivada, o termo linear, tá? Como todo mundo aqui é igual a zero, desse lado, então a gente pode simplificar o termo de exponencial, tá? E ficar com esse conjunto de termos aqui, né? Termo de y duas linhas, o termo de derivada primeira, esse termo linear, mais todo esse termo linear aqui, ó. Tá? Ora, a gente vai ver que vai ter um termo que vai cancelar, ó. Esse 1 menos x2, daqui, ó, 1 menos x2, que é negativo, que é positivo, pode cancelar esse termo com esse. Então, a gente vai ficar com um termo linear mais simples, né? A gente vai ficar com a equação desse tipo aqui embaixo, ó. Tá? Ni duas linhas, menos 2x ni', mais 2n, que foi o que sobrou aqui, ó, tá? Igual a zero. Estava aqui o zero do outro lado. Ora, essa equação a gente já resolveu pelo método de Frobenius, né? Ele admite uma solução polinomial, que é exatamente os polinômios de Hermite, tá certo? Então, a equação original que se obtém lá é essa, e a gente consegue transformar numa equação de Hermite, tá ok? Então, a que aparece lá na quântica, na verdade, é essa equação aqui, ó, tá? Que é proveniente lá da equação de Schrödinger, certo? Aqui é a equação de Hermite, a gente consegue transformar, então, o problema do oscilador harmônico num problema de Hermite. Tá ok? Então, essa foi um exemplo. Tá? Mas você veja aqui que a modificação, né, o tipo de modificação já foi dado. Né? Qual era o fator que a gente tinha que colocar. Tá certo? Quando a gente tem o fator, já fica mais fácil. Tá? Achar o fator é que é um pouco mais complicado. Então, aqui vamos para o segundo método de solução de EDO, tá? Que consiste em tentar modificar, tá, a variável a qual a função y está escrita. Ou seja, na verdade, modificar a variávelzinha x aqui. Tá? Tentar escrever ela numa outra variável também de forma a simplificar a equação. Tá? De novo,
que variável é essa, como ela se relaciona com o x, tá? Depende também do tipo de EDO que você tem e do tipo de simplificação que você quer, tá? Então, também é meio que tentativa e erro, tá certo? Existem alguns que são mais comuns, tá? Mas na prática é meio tentativa e erro, tá bom? Então a ideia é modificar a variável x. Então no outro método a gente estava mudando a função y, né? Aqui não. Aqui o nosso objetivo é mudar, né? O método aqui é alterar a função, tá bom? Você pode mexer nos dois? Pode fazer os dois também, mudar a variável e a função, né? Mas também o número de modificações você vai ser maior e você vai ter que escolher tanto a modificação na variável quanto a função, de modo a obter uma melhor EDO, tá bom? Então a ideia é a gente mudar a variável de x, por exemplo, para uma variável z, que depende de x, tá certo? E assim a gente vai escrever então a nossa função y de x é uma função de y de x de z, ou seja, né, é uma função que depende de x, mas esse x depende de z. Tá? No final, isso daqui tudo é uma função de z. Essa função eu estou chamando de y barra, tá? Para não confundir com a y. Ela é parecida, tá? Mas ela é a função composta. Ela é y da x da z, tá bom? Mas ela é uma função de z, para o nosso entendimento aqui, tá certo? Então a ideia é encontrar uma variável z, tá? Que simplifique essa equação para y barra, tá bom? Como é que essa simplificação vai aparecer? Ela vai aparecer através agora das derivadas também, do mesmo jeito da outra, tá? Essas modificações vão aparecer devido às derivadas. Tá? Agora sim, para fazer a derivada, a gente vai precisar usar a regra da cadeia, né? Tá certo? Que diz como é que a gente usa derivação composta. Né? Essa regra diz que a derivada com relação a x, tá? Como x é uma função de z, então ela pode ser escrita como dz dx, d dz. Tá? Então a gente está passando de uma variação em x para uma variação em z. Tá? Então, desse jeito, né, as nossas derivadas primeiras, dy, dx, a gente estava chamando de y', né? Vai se transformar dessa forma, né? Basta botar um y aqui, né? Onde tem essa derivada aqui falsa, digamos assim, solta. Tá? Então aqui, ó. Mas a nossa equação é de segunda ordem. Então a gente precisa de derivadas segundas. Então a gente precisa aplicar um termo de derivada em x aqui, desse lado, para obter a derivada segunda de y. Tá? A derivada segunda nada mais é do que a derivada da derivada. A gente já tem uma expressão para a derivada, tá aqui, ó, só copiei, ó. E agora é fazer a derivada do produto, né? É a derivada desse primeiro e depois a derivada do segundo, tá? Então é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Esse aqui que a gente vai utilizar. Quando eu derivar a primeira aqui, vai ficar uma derivada segunda de z, tá aqui, ó, d2z dx2, e esse termo só repete. Tá? Mais o primeiro termo, tá aqui, ó, vezes a derivada do segundo. Tá? Agora, para fazer essa derivada do segundo aqui, eu vou substituir esse d dx de novo pela expressão lá de cima, ó, dz dx, d dz. Porque no final eu não quero ficar com uma derivada de y com relação a x. Quero ficar com uma derivada de y em relação a z. Então, vou trocar isso aqui. Ó. Quando eu fizer isso, vai aparecer mais um termo de dz dx, que vai juntar com esse aqui e vai ficar o quadrado. Tá? E aqui a gente vai ter um termo de derivada com relação a z, que vai gerar um termo de derivada segunda aqui. Ó. Tá? Então, essa modificação, ela, parecida com a anterior, ela faz com que o termo de derivada segunda produza um termo de derivada segunda também, mas produza um termo de derivada primeira. Tá? Então, é esse fato a gente pode utilizar, tá, para simplificar
a equação no final, tá? Porque agora a gente tem que juntar tudo isso aqui, tá? Nessa equação, nessa EDO. Então tá aqui a EDO, tá? E vou substituir, tá? Fiquei com a barra de Z, que agora é o A de X de Z, tá? O A barra de Z. Botei aqui o termo de derivada segunda em Y, aquele que a gente tinha encontrado. Tá aqui ele, ó. Tá? Bem aqui. Mais B barra de Z, o termo de derivada primeira de Y, tá aqui, ó. Tá? Substituir. E aqui ficou tudo só que barrado, né? C barra de Z, Y barra de Z, tudo igual a zero. Então, de novo, a ideia agora é agrupar os termos. Então, nós temos esse termo aqui que tem derivada segunda com relação a Z, tá aqui, ó, que eu chamei de Y barra de Z duas linhas, que é para dizer que é uma derivada segunda, tá certo? Tem esse termo de dz dx. Bom, agora nós temos dois termos de derivada primeira, ó, aqui. Então, vamos agrupar esses dois, é um termo com A, tá aqui, ó, e um termo com B, aqui o segundo, ó. E o termozinho independente continua da mesma forma, certo? Então, ora, a gente pode, por esse tipo de modificação, alterar, né, a forma do termo de derivada primeiro. De novo, que forma que a gente vai escolher, isso vai depender do problema e do tipo de simplificação que a gente quer, tá? De novo, isso não é óbvio, tá? Qual é o tipo de transformação que você vai fazer, tá? Então, tem uma transformação que é muito comum, tá? Que é a transformação de inverter, tá? A variável, ou seja, definir uma função z como sendo 1 sobre x. Tá? Esse tipo de transformação, ele tem a vantagem porque ele transforma um ponto próximo num ponto distante. Tá? Por quê? Porque quando x tende a zero, z tende ao infinito. E quando x tende ao infinito, z tende a zero. Então, ele transforma, tá, o perto no longe, digamos assim. Tá? Então, você pode agora utilizar o z para fazer expansões, não em torno de um ponto próximo, mas em torno de um ponto longe. Tá certo? Bom, nesse caso, quando a gente derivar, então, tá? Aqui nas nossas expressões, nós precisamos de dz dx e d2z dx2. Então, nesse caso, a gente precisa de dz dx, é só derivar, né? O z é x a menos 1, cai o menos 1 aqui, fica x a menos 2. Tá? Ora, mas x a menos 2 é z ao quadrado. Então, escrevi aqui, ó, em termos de z. Tá? Então, a derivada segunda, agora eu vou pegar essa forma aqui, ó, e derivar. Vai cair o menos 2, com esse menos aqui vai dar 2, x a menos 3. De novo, agora eu vou pegar a parte que tem x a menos 3 é z a terceira. Tá? E volto para escrever a minha equação lá. Ó. Certo? Ficou um termo de z4, que é esse termo aqui ao quadrado. Ó. Tá? Tem um termo de dz dx ao quadrado. Dz dx era z do quadrado, então ficou z à quarta. Tá? E aqueles termos lá de primeira ordem, né? Ó. Tá? Ficou 2z ao cubo, tá aqui, ó, 2z ao cubo, desse termo aqui, ó. E aqui é um dz dx, então ficou menos z quadrado, que eu botei aqui em evidência, ó, tá certo? De novo, por exemplo, agora, se a gente fizesse uma expansão do tipo Frobenius aqui em y barrado de z, a gente ia estar fazendo agora uma expansão, tá? Em z próximo de zero, que significa x muito longe, tá certo? Então, esse tipo de transformação é interessante, tá? Porque nos permite também estudar uma função muito longe, tá certo? Que não dá para expandir normalmente em série. Tá? Normalmente em série a gente expande próximo da origem, tá? O que nesse canto seria expandir próximo do infinito, tá certo? Então, vamos dar aqui um exemplo, tá? Que é esse exemplo aqui do Butkov, tá? Página 148. Ele escolhe aqui uma equação,
tá? Um EDO, e diz para a gente aplicar essa transformação. Tá? Então, bom, a gente já calculou quanto é o DZ e o DZ dx e o D2Z dx2. A gente precisa só identificar quem são as funções A, B e C. Tá? Então vamos lá. Ó. O A é esse primeiro aqui, é x4. Tá? O que permite a gente escrever o A barrado, que é Z a menos 4. Né? Basta trocar o x por Z. X é Z a menos 1, então ficou Z a menos 4. Tá? O B, opa, aqui tem um erro aqui, né? O B é 2x3, o que permite escrever, que é esse valor aqui, ó. O que nos permite escrever o B barrado, aqui é um B, tá? Como sendo 2Z a menos 3. Tá? Mesmo caso. E o C, como é constante, não precisa mudar, né, de variável. Então, quando a gente substituir nessa expressão que nós temos, ó, tá? Então, tá aqui o A de Z, Z4. O A de Z era Z menos 4, ficou aqui, ó, Z a menos 4, Z4, aqui, Y duas linhas, mais, tá? Então, vamos voltar lá. 2, A barrado Z. 2, A barrado, tá aqui, ó, Z a menos 4, vezes Z. Menos B barrado Z. Menos 2Z a menos 3, tá aqui. Aí tinha Z2, Y barrado linha, Z2, Y barradozinha, menos Y barrado. Que era C, Y barrado, C é menos 1, né? Aqui, ó. Tá? Bom, dá pra gente simplificar, você pode perceber que esse termo Z a menos 4 com esse Z4 vai cancelar, vai ficar só com uma Y, duas linhas de X, aqui, ó. Ou Y, duas linhas de Z, desculpa. Esse termo de primeira ordem vai desaparecer, porque aqui a gente vai ficar com 2Z a menos 3, menos 2 a menos Z a menos 3, vai zerar, né? E ficar com esse último termo aqui, ó. Então, a gente conseguiu transformar essa expressão, ó, essa equação, tá? Que tinha coeficientes variáveis, numa equação, tá? De coeficientes constantes. E a equação de coeficientes constantes dá para resolver, tá? Tem um método. Não sei se vocês aprenderam esse método no curso de EDO, tá? Mas ele consiste em supor uma solução tipo exponencial. Tá? Você vai ver que as duas soluções dessa equação é y1 de z é e elevado a z e o y2 é e elevado a menos z. Tá? Então, de modo que a equação geral, solução geral, é uma combinação linear delas duas. Tá? E quando a gente passar para x, então vai ficar e elevado a 1 sobre x e e elevado a menos 1 sobre x. Está aqui. Ó. Então, essa solução aqui, essa expressão y de x, ela é solução dessa equação aqui. Ok? A gente fez isso passando ela por uma equação mais simples, tá? Que dava para a gente resolver. Tá bom? Dava para resolver por Frobenius essa última? Dava também. Você encontrar uma expansão em série, tá? Que seria a expansão que ia representar as exponenciais. Tá bom? Não ia ficar numa formazinha fechada desse jeito, mas iria ficar em termos de série. Né? Tá bom? E, por último, tá? Mas, de novo, né? Aqui a gente só conseguiu fazer essa simplificação porque a gente sabia o tipo de... que foi nos dito, né? O tipo de transformação que a gente tinha que fazer. Tá bom? E o último método, tá? É o método de estudar os limites dessa equação, tá bom? Normalmente ele pode ser usado com os anteriores, tá certo? De forma a ajudar a gente a entender qual é a nova função que a gente pode propor, né? No caso do primeiro método, ou qual é a nova variável que a gente pode propor, tá? No segundo método, tá bom? Normalmente, esses limites, tá? Significa pegar algum parâmetro e estudar ele, ou quando ele é muito grande, ou ele é muito pequeno. Tá certo?
Normalmente, para uma variável muito grande, tá? Como está dizendo aqui, ó, x tendendo ao infinito, ou para algum parâmetro muito pequeno, nulo. Tá? Então, é pegar essa expressão, tá? E tentar fazer esse tipo de limite, tá? Para ver se você consegue chegar numa equação mais simples, que você possa resolver e utilizar essa solução como indicador para propor uma modificação na função ou uma modificação na variável. Tá? Esse aqui vai ficar um pouco mais solto, porque, obviamente, vai depender muito mais da equação. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, dois exemplos. Tá? Deixa eu ver. Opa, dois exemplos. Aqui, que tem aquela do Hermite, lembra? Que a gente resolveu através da modificação na função. Né? Tá? Por que foi proposta essa modificação na função? Tá bom? Então, essa expressão aqui, ó, tá? Essa equação, y duas linhas mais 2n mais 1 menos x2, y igual a 0, para n igual a inteiro, tá certo? A gente pode estudar, por exemplo, ela no caso em que n é igual a 0. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter essa equação vai ser reduzida a essa expressão aqui. Ó. Tá? Vou ter um y0, que é só para identificar que é a solução não da equação original, mas dessa modificada aqui, tá? Através do estudo do limite, tá? Quando n é 0. E a ideia é que, quando n for diferente de 0, tá? Isso sirva simplesmente como uma modificação na estrutura geral gerada pela y0. Tá bom? Ora, mas essa equação aqui, ó, tá? Você pode responder ela por Frobenius ou por outros métodos, mas você pode ver que ela tem como solução essa função aqui, ó, y0 igual a e elevado a menos x2 sobre 2. Tá certo? Então, a gente pode utilizar essa solução, tá, para propor uma modificação na função y igual a y0 de x vezes ni de x. Tá certo? De forma que esse pedaço de y0, que é esse aqui que a gente escolheu, e elevado a menos x2 sobre 2, ele vai ajudar a matar toda essa parte aqui, ó, 1 menos x2. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas foi o que aconteceu quando a gente fez isso lá no primeiro método. Vou voltar lá rapidinho aqui. Tá? Aqui, ó. Certo? A mesma equação e está aqui essa proposta. Tá? Ou seja, esse termo aqui, essa envoltória, ela vai ajudar a matar com esse termo final aqui, ó, 1 menos x2. Tá certo? E aí, assim, a gente pode resolver ela por Frobenius, melhor. Tá bom? Então, quer dizer, esse chute aqui, de e elevado a menos x2 sobre 2, ele vem de um estudo assintótico. Né? Um estudo de quando n é igual a 0. Se você estuda essa equação quando n é igual a 0, você vai obter essa parte aqui como solução e ela te ajuda a, então, propor essa modificação na equação. Tá? Na função, quer dizer. Tá certo? Ou seja, ela que te ajuda a escolher aquela função f que modifica a tua função. Certo? Então, quer dizer, ela não saiu do nada. Tá? Ela veio disso aqui. Tá? Se a gente fizer essa transformação, a gente vai chegar lá naquela equação de Hermite e vamos achar que esse h, esse ni, quer dizer, de x, é o hn de x, né? É o polinômio de Hermite, de ordem n. Tá certo? Bom. Outro exemplo. Tá? Esse exemplo ele é um problema do Butkov, na página 153. Tá? É o problema 15. Não está resolvido lá. Esse anterior aqui, tá? Ele está resolvido lá no meio do corpo do Butkov. Está aqui, né? No meio do corpo do texto lá. Tá? Aqui ele está na página... Opa. Bom, não coloquei aqui, mas está no outro... na outra aula, a qual eu coloquei aqui. Então, esse outro exemplo, você tem essa EDO aqui, y duas linhas mais 2y' mais 1 menos 2 sobre x2, y igual a 0. Né?
você vê que você tem esse termo aqui, 1 sobre x2, tá? Na frente desse termo 1 aqui. Então, o que é que acontece quando o x é muito grande? Esse termo, 1 sobre x2, tende a ficar muito menor do que 1. Então, ele pode ser desprezado na frente desse 1 aqui. Tá? Então, você pegar um x muito grande, tá? Como você vai estar dividindo por um número muito grande, 1 sobre x2 vai dar muito pequeno. Então, a gente pode estudar essa equação no caso em que x tende a infinito. Então, vamos ver como é que é o comportamento assintótico dessa função quando x é muito grande. Tá? Então, quando a gente fizer o limite, então aqui vai ficar, tudo aqui vai ficar igual, só esse termo aqui, ó, que vai desaparecer. Ó, porque ele vai ser ignorado na frente desse 1 aqui. Quando você fizer o limite, isso aqui vai a zero, né? Esse termo vai a zero, então vai ficar com isso aqui. Ó. Eu coloquei de novo esse infinito aqui, y infinito, para indicar que não é a solução da equação original, mas é a solução assintótica, tá? dessa equação. Então, de novo, ó, a nossa equação agora ela reduziu a uma equação com coeficientes constantes. Tá? Então, como eu te disse antes, né? Tinha dito antes, o método é você propor um método, quando você tem coeficientes constantes, é propor uma solução do tipo exponencial, tá certo? E você vai ficar com uma equação característica, né? Quando você botar esse tipo de expressão aqui derivada, quando você derivar duas vezes, vai cair um gama ao quadrado. Quando você derivar a primeira vez, vai cair um fator gama, aqui, e aqui vai ficar um fator 1zinho mesmo. Tá? Quando você tentar solucionar essa equação característica, você vai ter que gama igual a menos 1, né? Porque isso aqui é gama mais 1 ao quadrado, igual a zero. Então, só tem uma solução, gama igual a menos 1. Então, a gente consegue obter esse valor de y infinito aqui. Basta colocar gama igual a menos 1, a gente vai ter e elevado a menos x. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse é o comportamento assintótico dessa solução. Então, agora a gente vai utilizar esse comportamento, tá, para propor uma modificação na função. Então, a gente vai agora escrever a y como sendo um produto, tá, dessa y infinito vezes uma outra função. Tá? Ou seja, desse jeito aqui. Ó. Tá? Utilizando aquele primeiro método lá, que é a modificação na função. Né? Então, a gente vai escrever a y como sendo a y infinito vezes a ni. Ou seja, aquele comportamento assintótico vezes uma outra função. Parecido com o que a gente fez lá com o caso de Hermite também, né? Tá? Nesse caso, a gente encontrou que ni de x é elevado a menos... y infinito é elevado a menos x. Tá? Então, assim, a gente pode voltar na equação original, substituindo dessa forma. Tá? Calculamos as derivadas. Está aqui a derivada segunda desse cara aqui todo. Está aqui o termo de derivada primeira. Basta pegar isso aqui, tá? E derivar igual a gente fez lá no primeiro método, tá bom? Então, você simplificando essa equação, tá? Todo mundo tem elevado a menos x, dá para simplificar. Tá? Aqui, então, a gente vai ficar com ni duas linhas, menos 2 ni linha, mais ni, mais 2 ni linha, tá aqui, menos 2 ni, e aqui o termo simples, o termo linear. Tá? Dá para simplificar, ó, a gente vai ver que esse termo de derivada primeira vai se cancelar. Tá? E esse termo aqui também, ó, vai ser mais ni, menos 2ni vai dar menos 1, menos 1 com esse mais 1 aqui, ó, vai se cancelar. Então, vai sobrar só esse termo. Então, agora a gente tem uma equação mais simples. Mais simples porque ela não tem o termo de derivada primeira. Tá? Então, a gente pode o quê? Atacar aqui com Frobenius, essa equação final. Tá? Então, vamos lá. Então, vou resolver essa equação para ni por Frobenius. Certo? Tá aqui, eu vou supor aquela forma de Frobenius, tá certo? Tá aqui a derivada segunda. Eu vou fazer isso aqui um pouquinho rápido, porque a gente já trabalhou bastante com esse método. Tá? Tá aqui o termo de derivada segunda. E agora é só substituir na equação. Tá aqui o termo de derivada segunda, menos 2 sobre x2, o termo de derivada primeira, ou o termo linear, isso aqui igual a zero.
Agora a gente tem que fazer aqui, entrar com esse expoente aqui, ó, tá? Aqui, ó. E juntar. Juntamos. Ora, nesse caso, a gente só ficou com um tipo de expoente, né? Olha, a gente só ficou com o expoente n mais s menos 2, tá certo? Normalmente a gente ficava com dois tipos de expoente, né? Que a gente tinha então que abrir um somatório e levar até o outro, lembra? Pois é, aqui não. Aqui a gente ficou só com um termo, tá? Então a gente também ficou só com uma condição para zerar, que é zerar esse coeficiente aqui, ó. Então a gente tem que zerar esse coeficiente, tá? Ou seja, isso aqui, tá? Ó, aqui, ó. Aqui eu só fiz o produto, tá? Eu agrupei quem tinha n mais s, então ficou n mais s vezes n mais s ao quadrado, n mais s vezes menos 1, deu menos, parênteses, n mais s, tá certo? Só fiz a distributiva aqui, tá? Porque eu vou trabalhar com n mais s como se fosse uma coisa só. Tá? Aqui a gente tem duas soluções, você pode usar Bhaskara ou outro método, tá? Então você vai chegar aqui n mais s ou é 2 ou é menos 1. Tá? Então, isso significa o quê? Que do somatório de Frobenius lá, a gente só vai ter dois termos. O termo em que n mais s é 2 e o termo em que n mais s é 1, menos 1. Então, a gente só vai ter uma potência 2 e a potência menos 1. Certo? Então, não tem um somatório, a gente só tem dois termos. Tá? Então, essa é a solução para NI, a solução mais geral, a combinação das duas soluções. Tá? Bom, mas a gente não quer NI. A nossa equação original era com y. Né? Tá aqui, ó. Então, agora a gente vai voltar para y, utilizando essa expressão, multiplicando por e elevado a menos x. Tá aqui. Então, assim a gente consegue obter, tá, a expressão, tá, a solução para essa equação aqui. Tá bom? Então, esse seria o método. Tá bom? De novo, ele não é um método que tem um passo a passo. Ele é um método meio que você tem que tentar para poder encontrar essas modificações. Tá? As modificações não têm uma regra específica. Tá? Normalmente o que se tenta é eliminar o termo de primeira ordem, tá? Mas muitas vezes você conseguir simplesmente simplificar o termo linear já gera uma simplificação boa, tá? Então isso vai depender muito da sua equação. Tá? Então eu vou passar aqui alguns exercícios. Tá? Esses exercícios que eu vou propor, tá, vão estar de método de Frobenius. Okay? Então, esse exercício proposto aqui primeiro, tá, é para você utilizar o método de Frobenius para encontrar a solução da equação de Laguerre. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, tá, essa é DO, então é para você achar a função y de x, tá, utilizando o método de Frobenius. Certo? E mostrar que uma dessas soluções é um polinômio, tá, chamado polinômio de Laguerre. Tá bom? Esse daqui é um polinômio específico. Tá certo? Você vai achar porque não tem nenhum parâmetro que variável, tá? Então, o polinômio já está de ordem especificada, tá certo? E o segundo também é para utilizar o método de Frobenius, tá? Agora para achar a solução de uma das equações de Legendre, tá certo? Que é, então, essa equação aqui. Então, é utilizar o método de Frobenius, tá, para achar também e mostrar que você vai ter um polinômio. E a terceira equação, tá, é um problema do Butkov, também do livro do Butkov, está na página 153. É para também utilizar o método de Frobenius para achar a solução dessa equação aqui, tá certo? Bom, ela não tem solução polinomial, tá certo? Então acaba que ela não tem um nome para ela, tá certo? Provavelmente ela não deve aparecer em nenhum problema físico muito recorrente, que senão ela teria um nome para ela, como tem as outras duas, tá certo? Então a ideia aqui é só utilizar o método de Frobenius para achar a solução desses três problemas. Tá ok, pessoal? Então, eu vou terminando essa aula por aqui. Até a próxima aula.